Oi, bonitos! Um assunto que eu noto que às vezes traz bastante problema para a produção textual de vocês e também para qualquer escrita é a crase, que nós chamamos. A crase, na verdade, é o nome daquele acento, que às vezes a gente diz que é crase, aquilo é acento grave. Crase, na verdade, é um fenômeno que se dá entre a junção de uma preposição a mais um artigo a. Então, a junção dos dois é que vai fazer ter aquele acento. Então, se nós olharmos aqui, vontade de voltar à escola, né, minha filha? Né? Vontade, né? Também tô. Por que aqui eu vou ter um acento grave? Porque eu tenho o verbo voltar e quem volta, volta a algum lugar, para algum lugar. Então, eu vou ter que ter a preposição a, é uma exigência. E a outra exigência é que a palavra que vem depois seja feminina. Então, eu tenho escola. Escola é um substantivo feminino, certo? Então, se ele é feminino, eu peço o artigo a. Tanto é que se eu for escrever uma frase com escola, começando a frase com a palavra escola, eu vou dizer a escola é bonita, a escola é importante. Eu preciso desse a na frente do escola. Então, quando eu junto essa preposição a da palavra que antecede o a que teria o acento grave, e depois desse a eu tenho uma palavra feminina, eu vou ter aqui o fenômeno crase e, portanto, eu vou colocar o acento grave. Às vezes, o colocar ou não esse acento grave vai mudar o meu significado e, consequentemente, muda também a classificação da sintaxe da frase, como nós vimos lá no início do ano. Então, vejam bem, eu tenho essas duas frases aqui, voltam às aulas. As duas parecem exatamente iguais, mas notem que uma tem acento grave e a outra não. Isso traz diferença de significado e de sintaxe. Como? Quando eu digo que voltam às aulas, eu estou dizendo que esse termo aqui, as aulas, são elas que estão voltando. Isso aqui, portanto, é o sujeito da frase. Elas voltam. Agora, se eu digo voltam às aulas com o acento grave, eu estou dizendo que alguém volta às aulas. Os alunos do terceiro ano do IFC voltam para onde? Para as aulas. O que eu vou ter aqui? Esse voltam que pede a preposição a, porque voltam a algum lugar, para algum lugar. E esse aulas aqui, que é a palavra feminina. Uma dica é que se eu tenho plural aqui e plural aqui, muito provavelmente eu vou ter um acento grave. Lembram que eu disse que a palavra que vem depois, ela precisa ser feminina. Então, se eu tenho uma frase como andei a cavalo, eu nem vou titubear. Nem vou titubear. Por quê? Porque cavalo é masculino. Se cavalo é masculino, esse a aqui jamais poderá ser a junção entre um a que é preposição e um a que é artigo. Por quê? Porque esse cavalo é masculino e, portanto, não vai exigir um artigo a ali. Existem exceções? Existem. Existe o uso facultativo? Existe. Mas essa é a regra maior. Eu sabendo isso, eu já vou saber muito sobre acento grave. Agora, as exceções vão ficar por conta dos usos que nós vamos ter. Então, sabendo disso que eu falei anteriormente, dessa grande regra, né, que é a junção de uma preposição a com o artigo a, vamos para outros exemplos que saem um pouquinho desse escopo. Eu tenho aqui, vendeu à vista. Nós já vimos durante alguns momentos em nossas aulas que esse à vista aqui é uma coisa chamada locução, porque é formado por duas palavras. Então, a primeira coisa eu tenho que ver, à vista é uma locução feminina? É uma locução feminina. Locução feminina. É um como se vendeu? Responde a pergunta como? Sim,
Como que vendeu? À vista é feminino? Acento grave. Agora, se fosse prazo, vendeu a prazo, teria acento grave? Não. Por quê? Porque prazo é masculino. Festa à fantasia. Fantasia é feminino? É feminino. É como a festa é? Como que a festa vai ser? Vai ser a fantasia. Então, acento grave. Agora, 2 casos em que não há acento grave. Nunca. Quando as palavras são repetidas, gota a gota, beijo a beijo, boca a boca, nunca vai ser acentuado. E quando eu tenho uma coisa que agora está na moda, né, falar em ensino à distância. E eu tenho visto bastantes documentos com esse à distância com um acento grave. Vai acento grave? Não. Mas por que não vai acento grave se eu tenho uma palavra feminina? Porque é a tal da exceção. Lembra que eu falei da exceção? Isso aqui é uma tal da exceção. Ensino à distância não vai acento grave. A não ser que eu dissesse a distância de quanto? Tá? A distância de 2 metros, aí teria acento grave, se eu qualificasse essa distância. Caso contrário, não vai ter. Esses são mais alguns casinhos e durante os nossos estudos nós vamos vendo outros, certo? Beijoca!